Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal nesta grande preparação rumo às provas de Delta, de DPC, de Delegado de Polícia Civil, que ocorrerão Brasil afora agora no ano de 2014. E sem muitas delongas, sem muito gueri-gueri, sem muito perdimento de tempo, já vamos dar continuidade a um assunto que eu deixei incompleto, que eu deixei inconcluso na aula anterior. Para você que está fraco de memória, para você que está assistindo a aula e está se esquecendo do que assistiu, na aula passada nós estávamos conversando aqui sobre os excludentes de ilicitude. E eu tratei nos últimos blocos especificamente sobre o excludente de ilicitude do estado de necessidade. Nós aferimos aqui quais seriam os elementos caracterizadores do estado de necessidade, ao teor do que consta no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Nós discutimos aquele lance da dicotomia de bens jurídicos que devem existir dentro do estado de necessidade. Nós conversamos aqui no finalzinho do bloco passado sobre aquela história de que quem se encontra em estado de necessidade tem que fazer uma ponderação entre os bens jurídicos que busca preservar e aqueles que precisa sacrificar. Eu comentei com vocês também no finalzinho da aula passada que caso o indivíduo faça a opção errada, a opção equivocada e acabe sacrificando o bem ou os bens jurídicos que deveria preservar, ele não poderá reconhecer a figura do estado de necessidade, mas todavia seria possível o reconhecimento de uma causa especial de redução de pena constante ao teor do parágrafo 2º do artigo 24. Tudo isso nós estávamos comentando no finzinho da aula passada. E eu disse que para encerrar a análise sobre estado de necessidade, até achando que estava pecando por excesso, mais por uma questão de desencargo de consciência, eu queria chamar a atenção de vocês para dois temas altamente cabulosos. Eu disse que queria bater um papo com vocês sobre a história de se seria possível ou não o reconhecimento do estado de necessidade putativo, e depois eu disse que iria falar para vocês se seria possível o furto famélico ser arguído como elemento caracterizador do estado de necessidade. Mas quando eu ia começar a falar sobre isso, aí minha diretora me informou que nosso tempo estava chegando ao fim e eu deixei essas duas últimas análises como cenas dos nossos próximos capítulos. E é justamente daqui que nós vamos retomar a nossa linha de raciocínio, é justamente daqui que nós vamos dar continuidade, dar a sequência didática à análise do estado de necessidade. E nós já vamos começar tratando desse primeiro tema cabuloso. Existe ou não estado de necessidade putativo? Para quem não está ligando o nome ao instituto jurídico, estado de necessidade putativo nada mais é do que você estar diante de uma situação onde se manifestou uma discriminante putativa, porque o indivíduo acreditou que poderia se valer do estado de necessidade. E se você puxar um pouquinho pela sua memória, quando nós conversamos aqui sobre discriminantes putativas, eu disse que, embora alguns doutrinadores não concordassem com essa ideia, eu recomendava que vocês, para fins de prova de Delta, para fins de prova de DPC, adotassem um posicionamento no sentido de ser possível, sim, o reconhecimento de discriminantes putativas quando o agente, por erro na interpretação da realidade, por erro na interpretação dos fatos, viesse a supor equivocadamente que poderia se valer de um estado de necessidade.
Se você puxar um pouquinho pela sua memória, você vai lembrar que eu dei, inclusive, como exemplo de uma discriminante imputativa, baseada em estado de necessidade, o caso do agente que supõe, que imagina que uma boate está pegando fogo, quando, na verdade, tratava-se de efeito baseado em gelo seco, que é inócuo. Mas o cara, eu até comentei aqui, talvez ainda impressionado com as imagens terríveis e nefastas que aconteceram lá na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o cara imaginava que a boate estava pegando fogo e saía batendo, quebrando coisa, passando por cima dos outros, na tentativa de evadir-se do local. Somente ao chegar do lado de fora da boate é que ele se toca, que ele percebe que, na verdade, não havia incêndio algum. Ele é que, por falha, por erro, por equívoco na interpretação dos fatos, acreditou que a boate estava em chama. Se a boate estivesse efetivamente pegando fogo, ele estaria amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Mas como não existia de fato incêndio algum, o que eu tenho é discriminante putativa. E essa discriminante putativa é baseada em uma falsa percepção do agente que imaginou poder se valer do estado de necessidade. Ora, sendo assim, conforme doutrina dominante e conforme posicionamento que eu recomendo, como já disse em aulas anteriores, que seja seguido por vocês, para a realidade das provas de delta, eu recomendo que vocês digam que existe sim a possibilidade de arguição de estado de necessidade putativo. Se esse estado de necessidade putativo for baseado em erro inevitável, que nós também já conversamos a respeito, se o estado de necessidade putativo ele for baseado em erro inevitável, ele vai gerar isenção de pena. Se o erro for evitável, o indivíduo poderá responder a título culposo, desde que suas condutas admitam, por força normativa, possibilidade de caracterização de tal elemento subjetivo. Ou, em outras palavras, se eu reconheço que houve estado de necessidade putativo, mas este foi baseado em erro evitável, estará excluído, estará eliminado o dolo. Mas será possível o agente responder culposamente por suas condutas, desde que essas condutas admitam, óbvio, por previsão normativa expressa, elemento subjetivo da culpa. Então, matamos o primeiro tema cabuloso. É possível sim a existência e o reconhecimento do estado de necessidade putativo. O segundo tema cabuloso é muito, mas muito mais controverso do que o primeiro, que seria a possibilidade ou não do uso do furto famélico para caracterizar estado de necessidade. Pense num tema cabuloso. Pense num tema para o qual existe N opiniões distintas. Alguns doutrinadores são taxativos. O furto famélico nunca pode ser arguído como elemento caracterizador de estado de necessidade. Outros doutrinadores seguem o posicionamento diametralmente oposto, no sentido de que, em existindo furto famélico, lógico e obrigatoriamente imputaria-se o reconhecimento do estado de necessidade. Eu vou até um pouquinho mais longe. Eu não vou falar aqui só sobre o furto famélico. Eu vou aproveitar esse tema para falar das condições econômicas desfavoráveis e a sua relação com a excludente do estado de necessidade. Mas antes, me permita abrir um parêntese. O que é que na doutrina clássica convencionou-se chamar de furto famélico? O furto famélico é a subtração de bens, a subtração de coisa móvel alheia, praticado por um indivíduo que tem fome, por um indivíduo que tem sede, por um indivíduo que precisa de um remédio e não tem condições econômicas de comprá-lo.
Tudo isso é chamado genericamente de furto famélico. Um doutrinador clássico, que é Nelson Hungria, ele dedica aí boas páginas dos seus livros para falar desse instituto do furto famélico. E ele fala taxativamente na figura das pessoas que passam fome, na figura das pessoas que têm sede, na figura das pessoas que têm um problema de saúde, que necessitam tomar de forma continuada e regular um medicamento e que por uma questão econômica desfavorável não conseguem atender às suas necessidades básicas. E segundo Nelson Hungria, o furto famélico deveria sim ser reconhecido como hipótese caracterizadora do estado de necessidade. Eu gosto muito de um trabalho de um jurista chamado Eduardo de las Loisas, onde ele faz um comparativo com alguns fatos ocorridos durante a grande seca de 1915, que assolou o Nordeste brasileiro, e o Instituto do Furto Famélico. Na história do século XX no Brasil, talvez uma das secas pestilentas mais nefastas que nós tivemos na história do povo nordestino foi a seca de 1915, que inclusive inspirou, se é que se pode usar esse termo, uma obra conhecidíssima da literatura brasileira, que é o 15 de Raquel de Queiroz. Pois bem, o Eduardo de las Loisas, ele fala que durante a seca de 1915, várias e várias pessoas eram presas, eram capturadas, porque essas pessoas, em desespero de estarem há 3, 4, 5 dias sem comer e sem beber, acabavam invadindo as cidades. Normalmente em dias de feira, no interior do Nordeste no passado, era muito comum que cada cidade tivesse um dia da semana onde ela realizava aquela feira de rua, onde se vendia, em alguns cantos existem até hoje, onde se vendia farinha, macaxeira, produtos baseados em milho, broa de milho, fubá, onde se vendia rapadura, onde se vendia goma. E aí, durante esta seca, muitas pessoas em desespero acabavam avançando para dentro da cidade, atacando as bancas e, segundo Eduardo de las Loisas, pegando punhados de farinha seca com a mão e jogando na boca enquanto fugiam das autoridades policiais. Outros simplesmente mergulhavam a cara em potes de água e bebiam água até não aguentar mais, enquanto a polícia não chegava para capturá-los. E a partir daí é feita uma análise se o indivíduo que se encontra numa situação de desespero tão gritante, a ponto de invadir uma feira para pegar um punhado de farinha, um punhado de goma, jogar na boca e sair correndo e comendo naquele desespero para tentar conseguir algum alimento, ou então mesmo sabendo que vai preso, não aguentar invadir uma casa, invadir um estabelecimento comercial para botar a cara dentro de um pote para beber água. Se o indivíduo desse deveria ser objeto de punição penal, ou se um indivíduo desse poderia estar abrangido pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Veja, o posicionamento que nos parece ser mais razoável de ser adotado para a realidade de uma prova de DPC é o posicionamento de que, se as condições econômicas gerarem uma necessidade tão proeminente, tão gritante, que fique claro que o indivíduo ou satisfaz aquela necessidade, ou ele vai morrer, que o indivíduo já chegou numa situação de desespero tão latente que ele não tem outra opção a não ser subtrair bens, danificar patrimônio para tentar conseguir água, tentar conseguir comida, tentar conseguir alimento, ou no caso de uma pessoa que está num local muito frio. Os moradores de rua estão em locais onde a temperatura cai muito e o cara não está agasalhado. E ele já começa a entrar em desespero porque a temperatura vai baixando demais e ele está sentindo tanto frio que ele acha que vai morrer. E esse cara quebra a vidraça de uma loja e pega um casaco. Esse indivíduo pula o muro de uma casa para tirar roupas que estão estendidas no varal. Pessoas que chegam a esse estágio de desespero, o posicionamento que eu entendo ser mais adequado para a sua prova é que essas pessoas, ao praticarem estas condutas, elas devem sim estar abarcadas pelo excludente de ilicitude do estado de necessidade. Embora o tema seja altamente controverso,
Tem gente que diz que furto famélico nunca poderia ser considerado como estado de necessidade, porque numa sociedade injusta e desigual como a sociedade brasileira, isso seria um estímulo à prática de delitos. A sociedade fugiria do controle. Alguns doutrinadores usam uma visão mais sociológica do direito, partindo da premissa que se você começa a reconhecer que a desigualdade social, se você começa a reconhecer que as questões econômicas desfavoráveis são justificativas para a prática de furtos, são justificativas para a prática de crimes, isso jogaria a segurança jurídica ao espaço. As pessoas poderiam se sentir compelidas, as pessoas poderiam se sentir motivadas a praticar crimes, se utilizando do seu estado de miserabilidade como pretexto. Com todo o respeito, permícia vênia, eu respeito demais a posição desses doutrinadores, mas eu sou levado a discordar. E o mais importante aqui não é nem eu concordar ou discordar, eu sou levado a recomendar que vocês não sigam tal posicionamento para a realidade dos concursos. A ideia que eu recomendo que você tenha é, se ficar claro, se ficar patente pelo enunciado da questão, que a pessoa se encontra em um estado de necessidade, no sentido de um estado de miserabilidade, onde ela não tem nenhum outro recurso para satisfazer as necessidades mais básicas do ser humano: abrigo, alimento, medicamento, a não ser subtrair, a não ser ir lá e furtar, a não ser invadir uma casa e pegar um pacote de comida, entrar numa loja e pegar um casaco. Se você está diante de situações limítrofes como essa, eu recomendo que você diga que o estado de necessidade pode sim ser reconhecido. Eu estava discutindo sobre isso na minha página no Facebook essa semana, e aí uma pessoa me pediu para eu dar um exemplo, e me veio à cabeça um caso que eu escutei falar, não sei até que ponto foi exatamente assim que aconteceu, mas uma pessoa próxima a mim, uma pessoa conhecida que goza de muita credibilidade, ele me disse que se deparou com uma situação lá, ele, no exercício da atividade profissional dele, de uma mãe que tinha dado à luz a uma criança há pouco tempo, poucos dias de nascido, e infelizmente a mãe descobriu que o bebezinho dela tinha uma severa intolerância à lactose. Existem algumas crianças que desde o momento que nascem não conseguem quebrar a molécula, não conseguem quebrar, desculpe, a proteína do leite. Então se a criança mamar, ela morre. Se a criança tomar esse leite normal, leite ninho, leite NAN, ela vai morrer ou ela vai ter aí diarreia, vai passar muito mal. A criança não consegue se alimentar do leite materno, nem consegue se alimentar desses leites que normalmente nós damos aos bebês. E aí a mãe tinha um pouquinho de dinheiro e conseguiu comprar uma lata de leite para o filho, que era um leite lá especial, sem lactose, que custava os tubos, que custava coisa assim de 30, 40 vezes mais que uma lata de leite normal. E ela só tinha grana para comprar uma lata de leite. E comprou essa lata de leite sem lactose, que era a única coisa que o filho dela podia comer. O problema é que o leite acabou. E a mãe entrou em desespero, porque nem podia dar o peito ao filho, nem podia dar um leite normal, e a mãe começou a andar nos hospitais, começou a pedir às pessoas, começou a tentar juntar grana com os parentes, com os vizinhos, mas ela vivia numa comunidade muito pobre, o leite era muito caro, ela não conseguiu. E o filho dela estava sem comer já há quase 2 dias. Imagine você que é pai, você que é mãe, uma criança recém-nascida, um bebê recém-nascido, há quase 2 dias sem se alimentar, e a mãe em desespero, vendo a criança chorar, vendo o filho chorar sem poder fazer nada. Essa mulher entrou numa farmácia e de lá subtraiu 2 latas do leite. E saiu correndo, com um bebê num braço e a lata do leite no outro. E aí ela foi obstada em flagrante delito, quando tentava evadir-se da farmácia, foi obstada pelos seguranças e foi levada à delegacia de polícia. Numa situação como essa, eu recomendo que vocês entendam que é público, notório, manifesto, claro e inequívoco a figura do estado de necessidade. Isso é um furto famélico. Não resta dúvida. É uma pessoa que não tem outro recurso, é uma pessoa que chegou a uma situação tão limítrofe que ela não tem outro meio, outro mecanismo de satisfazer uma necessidade básica e proeminente, que é a necessidade do alimento do filho, a não ser subtraindo a coisa móvel alheia. Então, o bizu é, o furto famélico nessas condições pode sim ser arguído a título de estado de necessidade. Agora vem o bizu complementar que eu falei para vocês.
Não confunda o furto famélico com condições econômicas desfavoráveis. Não é o fato do indivíduo estar mal de grana que justificaria esse tipo de atitude. Não é o fato do indivíduo estar passando por condições econômicas desfavoráveis, não é o fato do indivíduo estar passando por uma bronca de grana que seria justificativa suficiente para que ele praticasse esse tipo de conduta. Sabe por quê? Porque você pode estar, que Deus o livre e guarde, vamos até bater na madeira para essas coisas negativas não serem atraídas, pode ser que você esteja passando por uma dificuldade econômica, mas você não tenha chegado nessa situação limítrofe. O cara pode estar vivendo uma situação econômica desfavorável, mas não ter atingido esse ponto de desespero e de miserabilidade. O cara está liso, mas um vizinho chega e dá um prato de comida, a outra vizinha chega e dá o casaco para ele se esquentar, se aquecer, quase que não sai a palavra. Ou então ele está precisando de um remédio, mesmo tendo que passar um dia numa fila, uma dificuldade enorme. Às vezes falta um dia ou outro, mas a bem ou mal ele consegue nas farmácias dos hospitais. Ele está passando por uma bronca de grana? Tá. Mas ele não chega àquela situação extremada que caracterizaria o furto famélico. Então, nesse caso, se ele viesse a praticar uma conduta delituosa para tentar satisfazer uma necessidade que economicamente ele não consegue, isso não seria estado de necessidade. A dificuldade econômica não é suficiente para caracterizar o estado de necessidade. É necessário que essa dificuldade econômica seja de tal forma aprofundada, seja de tal forma gritante, que gere uma situação de desespero, que gere aquela situação limítrofe onde o indivíduo não tem mais nenhum outro recurso a não ser subtrair coisa móvel alheia. Beleza? E outra, viu? Para que o furto famélico seja arguído como estado de necessidade, o objeto da conduta do indivíduo deve ser obrigatoriamente gêneros de primeira necessidade. O cara está lá sem grana, liso, batendo biela. Entrou no supermercado e tirou uísque, cerveja, cigarro. Isso é furto famélico? Nunca. Nunca será furto famélico. Furto famélico é se o cara não tem mais nenhuma outra opção e entra no supermercado e subtrai uma cesta básica. A depender da situação, o estado de necessidade poderá ser reconhecido. Beleza? Pegaram o bizu? Novo de loja? Então vamos lá. Visto isso, agora nós podemos passar a tratar de um outro excludente de ilicitude que é muito, mas muito discutido em provas de DPC, que é a legítima defesa. Legítima defesa que está regulada ao teor do artigo 25 do Código Penal, que nos diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Isso aqui é letra de lei, é o que está lá, ipsilitre ao teor do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Das aulas passadas, da aula passada mais especificamente, vocês já captaram a ideia que a legítima defesa pode ser arguída tanto em situação de perigo atual, quanto em situação de perigo iminente. Para você que está fraco de memória, na nossa última aula eu expliquei aqui detalhadamente qual era a diferença entre perigo atual e perigo iminente. Eu dei até o exemplo da moça que vinha no viaduto do Cabanga aqui no Recife, de uma sexta para um sábado, 3 horas da manhã, voltando de Boa Viagem, e as duas almas cebosas foram para frente do carro dela. E ela não teve dúvida, ela acelerou e bateu nas duas almas cebosas. E eu expliquei que aquilo caracterizava-se como perigo iminente. Eu disse aqui que o perigo atual não precisa ter atingido a vítima. Basta que ele seja concreto, que ele seja manifesto, que ele seja perceptível sensorialmente. E destaquei por várias vezes que o estado de necessidade só poderia ser arguído em situação de perigo atual. Já a legítima defesa tanto é admissível em situação de perigo atual, quanto em situação de perigo iminente. Então isso aqui vocês já sabiam sobre legítima defesa.
Bem como vocês também já sabiam que eu posso me utilizar da legítima defesa para proteger direito próprio ou alheio. Também na aula anterior nós comentamos aqui sobre legítima defesa in persona e legítima defesa ex persona. Para quem não recorda, a legítima defesa in persona é quando você se vale de tal excludente de ilicitude para proteger os seus próprios bens jurídicos. Já a legítima defesa ex persona vai acontecer quando você está se utilizando da legítima defesa para proteger bens jurídicos de terceiros, para proteger bem jurídico de outra pessoa. Então, nós já comentamos aqui que na legítima defesa, bem como no estado de necessidade, eu posso buscar proteger os meus bens jurídicos ou bens jurídicos de terceiros. Nós também já falamos na aula anterior que o termo direito deve ser tomado por vocês em sentido lato, em sentido amplo, englobando e fazendo referência a todos os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Então, tudo isso nós já vimos na aula passada. O que é que nós temos de novidade na aula de hoje para falarmos da legítima defesa? Primeiro, quem age em legítima defesa está repelindo injusta agressão. E aqui eu vou dar um bizu. Essa agressão tem que ser humana. Ao cara, como é, professor? Diga de novo. Quem age em legítima defesa está repelindo, está refratando injusta agressão. E essa agressão ela tem que ser humana. E eu vou até aproveitar o ensejo aqui para cumprir com uma promessa que eu fiz para a nossa amiga e aluna que nos acompanha lá da minha querida cidade de Curitiba, no estado do Paraná, que é nossa amiga Patrícia Gouveia. Um abraço para você, Patrícia, um abraço para o seu esposo aí. Patrícia Gouveia, que é casada com um grande amigo meu das antigas, da época que eu dava aula lá na minha querida cidade de Curitiba, que é meu patrão, quase que não sai, meu patrão Clóvis Gouveia. Um abraço para você, Clóvis, um abraço para Patrícia. Tá vendo, minha diretora? Eu estou misturando as palavras agora, eu estou tatitado. Sabe o que é isso? É porque meu patrão Clóvis, ele faz uma carne que tem lá no Paraná chamada barreado. Aí eu estou me lembrando do barreado, fiquei com vontade de comer, a boca encheu de água e comecei a trocar as palavras. Mas falando sério agora, Clóvis, Patrícia, um abraço para vocês aí, um cheiro para minha princesinha Mariana, que é a filha do casal. E a Patrícia resolveu ser delegada de polícia, disse que o difícil era ser mãe da Mariana, conseguiu ser mãe da Mariana, agora quer ser delegada de polícia e está assistindo o nosso curso, está fazendo o nosso curso aqui. E a Patrícia me perguntou, através da sua mensagem, como é que no caso concreto, se ela tivesse dificuldade na hora da prova de saber se estava diante de um estado de necessidade ou se estava diante de uma legítima defesa. A dúvida da Patrícia, que eu prometi para ela que responderia aqui durante a aula, e aí, claro, aproveitando o ensejo para dar esse bizu para o resto da galera, é, se você pegar uma questão, está olhando lá para um caso concreto apresentado na sua prova, e você ficar com uma dúvida, você ficar ali naquela dificuldade de saber se naquela situação o que você tem é um estado de necessidade ou se naquela situação você tem uma legítima defesa. Se teria ou não algum bizu para matar essa questão. A resposta é sim. Existe um bizu sim. Se por acaso você olhar para o caso concreto e parar e pensar, poxa, isso é estado de necessidade? Isso é legítima defesa? Eu não sei, eu estou em dúvida. Sabe o que é que você faz? Você olha para a origem do perigo. Você olha para a origem da situação de risco. Cuidado que isso não é ciência. Isso que eu estou lhe dando é um bizu que só serve para a prova. Você olhou para o caso concreto e você está em dúvida se naquela situação o excludente de ilicitude manifesto é o estado de necessidade ou a legítima defesa, olha para a origem da situação de risco. Olha para a origem da situação de perigo.
Por quê? Se o perigo derivar diretamente de agressão humana, escutaram o que eu falei? Se a situação de perigo derivar, se a situação de perigo decorrer diretamente de agressão humana, a repulsa a essa situação de perigo dar-se-á pela via da legítima defesa. Se a situação de perigo decorrer diretamente de agressão humana, a repulsa a esta situação dar-se-á pela via da legítima defesa. Agora, se a situação de risco, de perigo, derivar de quaisquer outras circunstâncias que não agressão humana direta, aí a repulsa será pela via do estado de necessidade. Se a situação de risco, se a situação de perigo derivar de quaisquer outras circunstâncias que não uma agressão humana direta, a repulsa será pela via do estado de necessidade. Mas talvez a Patrícia, talvez o esposo dela e talvez você que esteja me assistindo agora em qualquer lugar desse país, não tenha captado a ideia. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar essa ideia através de um exemplo, mas antes você me ajuda clicando na segunda parte da aula de hoje, por favor.